Olá, pessoas. Essa semana a CPI da farofa aliviou um pouco e deixou o brasileiro em paz com as suas trapalhadas e as suas bizarrices. No seu lugar, a tônica, a notícia mais comentada foi que Alcolumbre segura sabatina de André Mendonça. André Mendonça, como se sabe, é o ministro terrivelmente evangélico indicado pelo presidente da República para ocupar a vaga deixada pelo aposentado Marco Aurélio Mello. E a questão política e jurídica é que o fanfarrão de Macapá tem postergado a análise pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual é presidente, e um presidente, diga-se de passagem, que nem curso superior tem e preside uma comissão destinada a fazer o filtro constitucional das proposições chegadas àquela Casa de Leis. Esse trapalhão mantém a corte com 10 ministros por sua irresponsabilidade, sob a falsa alegação que ele está buscando, que a comissão está buscando consenso, que também o fato de não fazer a análise imediata do nome indicado é um ato político, significando tal silêncio uma manifestação do colegiado no sentido de exercer um poder legítimo sediado no Legislativo. Mais especificamente no artigo 52(3) da Constituição, de que compete ao Senado aprovar, após a arguição em sessão pública, magistrados federais. Antes de analisar propriamente a questão, é preciso trazer à tona que esse senador ridículo foi presidente do Senado, galgou a presidência através de um movimento para tirar de cena o atual e execrado relator atualmente da CPI da fraudemia, Renan Calheiros, sendo responsável, quando na presidência, de uma das piores e mais patéticas gestões que aquela casa teve. Tão patética quanto a demonstração do desprezível senador ao dar uma de Rafael Nadal do Marco Zero. Veja aí. Talvez essa desastrada atuação com a raquete na mão seja semelhante à sua passagem na presidência do Senado. E depois, num movimento igualmente infeliz e igualmente desastrado, o mesmo tenebroso senador galgou a presidência da CCJ, coisas que o povo tem de aturar, coisas que o eleitorado no próximo pleito será senhor da razão para banir da vida política esse energúmeno, que resolveu, num gesto de prepotência, arrogância e absolutismo, travar o funcionamento do colegiado máximo da Justiça e também travar o governo, com a sua postura inconsequente de interpretar enviesadamente o regimento interno do Senado e, mais ainda, a sobranceira Constituição. Vejamos, o artigo 101, parágrafo único da Constituição, diz que os ministros da Suprema Corte serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a sua escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. E trazendo esse dispositivo numa leitura sistemática com o regimento interno do Senado Federal, mais particularmente o artigo 101 diz que a Comissão de Constituição e Justiça, da qual o Alcolumbre é o presidente, é encarregada de emitir parecer aprovada pelo plenário sobre a escolha política de ministro do STF. Por essa omissão, os senadores Alessandro Vieira, juntamente com o goiano Jorge Cajuru, entraram com um mandado de segurança no sentido de obrigar o presidente da CCJ a pautar a indicação do referido André Mendonça, alegando que estavam sendo infringidos o interesse público relevante, consubstanciado na deficiência da prestação jurisdicional pela Corte, que ao ficar longo tempo com 10 ministros, padecia da probabilidade de ter empate em várias votações, durante o tempo em que a Corte funcionava com esse déficit. E também a violação da duração razoável do processo. O pedido, no entanto, ele foi rejeitado pelo ministro Ricardo Lewandowski sob a alegação de que não teria havido, por parte dos impetrantes, a prova cabal e imediata do direito líquido e certo da pretensão. Dizendo também o ministro que
não cabia ao judiciário imiscuir-se, entrar em questões interna corporis, em questões propriamente ligadas à interpretação regimental por parte do Senado Federal. E aí é preciso lembrar que a tradição da Suprema Corte é no sentido de adotar um passivismo judicial em relação às questões de procedimento. Ao contrário do juízo moral e político que a Casa repetidamente faz na sua incontida tendência de se mostrar ativista, querendo destronar as maiorias, impondo uma razão sem voto. O pronunciamento do Alconhonho, na defesa que ele fez da sua posição no referido mandado de segurança, foi a de que a não liberação por parte da comissão era algo legítimo, pois se ligava à possibilidade de expressão do não consenso, do não entendimento entre os pares em relação ao nome apontado pelo presidente, não podendo tal manifestação ser qualificada como ilegal ou abusiva, como pretendiam os dois senadores. Ou seja, poderia haver uma manifestação política legítima de falta de consenso na aprovação, de falta de consenso na indicação. Portanto, o silêncio era uma resposta correta, ou melhor, digna e, acima de tudo, legítima. Só que o senador atrapalhado se esqueceu de que o Senado reflete a vontade do povo, como, aliás, é todo o contexto democrático. A democracia é, antes de tudo, a expressão da maioria, obviamente não podendo se deixar de lado as vias legítimas de manifestação e de ação das minorias. Arguiu ainda o presidente da CCJ que o artigo 383 do Regimento Interno, que trata justamente da maneira, da disciplina dos trabalhos de aprovação da escolha de ministros pelo Senado, segundo ele, não trazia prazo específico para a pauta de indicados a cargos pelo Executivo, sendo pontual apenas o prazo para o indicado ser interrogado, que no caso 5 dias úteis, pelos senadores. Isto é, a comissão convocará o indicado a ministro para ser ouvido pelo plenário em prazo não inferior a 5 dias úteis, para a chamada arguição pública sobre os assuntos pertinentes ao cargo. Portanto, essas razões do Batoré não foram desqualificadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, ao negar o mandado de segurança, destacando ainda que o atrapalhado ainda resolveu enfrentar a sociedade com o blefe de que o tempo do legislativo, o tempo parlamentar, nada tinha a ver com o tempo da sociedade. É mesmo, senador? Jura que você pensa assim? É verdade mesmo? É sério isso? O senhor não está querendo se eleger novamente, né? 2022 vem aí. Na internet já está correndo aí uma corrente para frente para expurgá-lo das próximas eleições. E ele completa com essa lenga-lenga que existem assuntos que dependem da maturação em virtude da possibilidade de deformação dos consensos. Essas frases bonitas, ditas do alto do pedestal, da importância de um presidente da CCJ, do seu rompante perante o povo, quando na verdade o Alconhonho está enraivecido com o presidente Bolsonaro, porque este, de algum modo, não ajudou na campanha de eleição do irmão do senador para a prefeitura de Macapá. E também com a retirada do privilégio de distribuir determinadas verbas do orçamento federal, que o senador, quando presidente, tinha direito. Ou mesmo que não tivesse, exercia esse direito. E, na verdade, diz que o senador não está sozinho nessa empreitada, porque ele estaria com o apoio de vários senadores que desejavam e desejam um outro nome, um nome que fosse mais palatável para os interesses de cada senador, para os interesses de fundo de cenário, interesses não muito republicanos, ligados a processos que existem dentro do STF em relação a vários deles. Enfim, posturas nada coerentes com a prática e as práticas da boa política. No entanto, é preciso ir ao regimento e buscar mais precisamente o artigo 118, que diz que o exame por parte das comissões
de todas as proposições, incluindo as indicações de ministros, deverão ser tramitadas no prazo de 20 dias úteis, cabendo, quando não puder haver essa pronúncia neste prazo, o presidente submeter à mesa o respectivo pedido de prorrogação, o que na prática, neste caso analisado, não houve. Portanto, passaram-se os 20 dias úteis e o presidente da CCJ não formulou o pedido exigido pelo artigo 118, caracterizando-se, portanto, uma transgressão ao regimento, portanto, um abuso de poder por parte do Batoré de Macapá. Portanto, não é mesmo o caso da aplicação do artigo 383 do regimento interno, sob a alegação de que não há especificamente um prazo para o presidente pautar a audiência de oitiva de indicados a ministros, posto que o prazo existente para todo o trâmite do processo é o de 20 dias úteis, que, a bem da verdade, ele não é respeitado nem neste caso, nem dos outros, considerando que o próprio presidente da CCJ, na manifestação ao STF, no dito mandado de segurança, exemplificou vários casos de períodos longos de tramitação de processo de indicação de autoridades na própria comissão. De toda forma, o exame dessa situação prova que o Brasil está todo atrapalhado. O Brasil está precisando de seriedade. O Brasil está precisando de pontualidade, de respeito à vontade popular, de respeito à legitimidade democrática. Porque não pode, não se admite um indivíduo que nem curso superior tem, presidir uma comissão de Constituição e Justiça e mais, atrasar, atrapalhar, levar problema ao funcionamento de um órgão como o Supremo Tribunal Federal e a própria Presidência da República, num desrespeito total e completo à vontade política. Porque o povo deprecia tais atitudes. O povo não tolera mais tais atitudes. E o povo hoje é muito mais atuante do que há 30 anos atrás. O povo hoje tem uma expressão através das redes sociais. O povo hoje participa ativamente da política, sabe o que está acontecendo, praticamente ignora a política partidária e trabalha por uma transparência e trabalha por um funcionamento regular, por um funcionamento dentro dos prismas e dentro dos quadrantes da Constituição. Preza por isso, quer isso. Por esse motivo, reprova atitudes disparatadas, levianas, nojentas, como desse presidente da CCJ, que, repito, nunca deveria estar lá, por falta de envergadura acadêmica e por falta de envergadura política, considerando o seu passado de um deputado federal do baixo clero e de uma gestão desastrada no comando do Senado. Esse foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe aqui embaixo seus comentários. Tchau!